Dia, deixa eu ver aqui, já estamos ao vivo. Bom dia, eu quero hoje te fazer uma pergunta nessa manhã de segunda-feira, perguntar a você o seguinte: você já viu qual é a previsão do tempo para o dia de hoje? Você já olhou pela janela agora pela manhã? Ou talvez você que já tenha saído para o seu trabalho, você já se deparou, você já buscou identificar, você já buscou perceber como que tá o tempo, como que tá o clima lá fora? Sabe, essa reflexão que eu fiz ontem eu estava com meu esposo e a gente estava planejando coisas para a semana, e ele, antes de planejar, ele fez algo muito interessante. Ele pegou o celular dele e foi lá no Clima Tempo para ver como estaria o tempo, e a partir da previsão do tempo, a partir da previsão do clima, então ele iria planejar melhor o seu dia. Isso me chamou a atenção, porque não só o clima, o ambiente, a temperatura externa que a gente pode medir, mas a nossa vida no espírito, que é a série que nós estamos falando e trabalhando aqui durante algumas semanas. Essa vida no espírito também pode ter sua temperatura medida. Essa vida no espírito que nós tanto falamos aqui, essa vida no espírito que a gente tanto anseia aqui, pode ser que hoje a minha vida no espírito esteja fria. Pode ser hoje que a minha vida no espírito esteja assim, meio que como nublado. Mas também pode ser que a minha vida no espírito hoje esteja fervorosa. Pode ser que hoje a minha vida no espírito esteja avivada. Pode ser que hoje a minha vida no espírito esteja realmente renovada, realmente avivada. Eu não sei como está a temperatura da sua vida no espírito. Mas olha isso, no livro de Apocalipse, uma cartas vão ser destinadas à igreja, e em uma das cartas inspiradas, Deus inspira o apóstolo João para que envie cartas às igrejas, e em uma dessas cartas Deus vai ressaltar algo forte, Deus vai ressaltar algo poderoso. Ele vai dizer em uma dessas cartas: Deus que conhece o nosso interior, Deus que conhece o nosso coração, Deus que conhece o nosso coração na intimidade do nosso coração. Não há como esconder de Deus como está a temperatura da nossa vida espiritual. E aí o texto vai dizer que dentro dessa carta, o Espírito de Deus, inspirando o apóstolo João, vai declarar nessa carta o seguinte: é como se fosse uma denúncia do próprio Deus a respeito da sua igreja, em dizer: olha, eu tenho visto que no meio de vocês existem alguns que já perderam o primeiro amor, no meio de vocês existem uns que não têm mais aquele fervor no coração, no meio de vocês existem uns ou outros que esfriaram na fé, que esfriaram no seu espírito. E a esses, olha a recomendação que veio de Deus. Se esse é o seu caso, se esse é o seu cenário, olha a recomendação que veio de Deus: arrependa-te e volte às primeiras práticas. Quando eu percebo essa orientação de Deus, né? Deus não fala: olha, você que esfriou no espírito, não tem mais jeito pra você. Você que esfriou no espírito, agora fica aí na sua frieza, se vitimizando pro resto da vida. Não, ele tá dizendo uma palavra de instrução que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa vida no espírito, que pode mudar a minha segunda-feira hoje, que pode mudar a minha semana hoje, se eu seguir a instrução da palavra de Deus, que diz pra mim e pra você o seguinte: olha, se esse é o seu caso, se você, assim como aquelas pessoas, estavam diante dos olhos de Deus com seu coração frio, com a sua vida no espírito fria, se esse é o seu caso, se essa é a sua realidade espiritual hoje, na presença de Deus você pode se arrepender e voltar às primeiras práticas. Talvez você me pergunte: Dani, mas que primeiras práticas são essas? Oração, a vida espiritual, a temperatura espiritual, a minha temperatura espiritual pode e deve ser medida pela minha vida de oração. Quando Jesus diz: olha, se você identificar que a tua vida no espírito esfriou, se você identificar que a tua vida no espírito ficou nublado, se você identificar que esse é o teu cenário, então
prontamente arrependa-se e volte às primeiras práticas. Volte à oração, volte ao lugar secreto com Deus, volte à oração, assim como o apóstolo Paulo instruiu, orar em todo o tempo, orar sem cessar, ore com seu coração, ore com a sua mente, o tempo inteiro conectado no Senhor. Eu tô no trânsito, eu tô no meu trabalho, eu tô levando os meus filhos na escola, eu tô buscando os meus filhos na escola, eu tô no supermercado, eu fui no sacolão, por onde eu for, onde eu estiver, a todo tempo, eu quero que o meu coração esteja conectado ao coração de Deus. E isso certamente arrancará da minha vida no espírito todo o céu nublado. Experimente voltar o seu coração em oração ao Senhor hoje, agora, e você vai ver os céus abertos diante de você. Você vai ver os céus abertos diante de você. Você vai ver os céus abertos diante da tua casa. Você vai ver os céus abertos diante das suas emoções. Você vai ver os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua família. Se eu e você decidirmos hoje, no dia de hoje, mais uma vez, se for preciso, voltarmos à prática da oração. E aí então, a nossa vida no Espírito, ela passa a estar avivada e fervorosa na presença do Senhor. Como a palavra de Deus diz, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte às primeiras práticas. Ou seja, volte à vida de oração, volte a conectar o seu coração ao meu, volte a viver essa vida no Espírito. Volte a viver essa vida no Espírito. Volte a se deleitar na minha presença. Volte à minha palavra. Volte à busca da minha palavra. Volte a não negociar a minha palavra. Volte, e quando a gente menos perceber, os céus estarão abertos diante de nós. Quando a gente menos perceber, todo o céu de bronze que fazia com que a gente estivesse vivendo uma vida espiritual fria, ele se rompe, ele se abre, ele se rasga diante de nós, e então a gente pode verdadeiramente viver e declarar que estamos vivendo e crescendo e permanecendo e avançando nessa vida no Espírito. Vida no Espírito, amém? Eu quero orar com você agora. Eu não tô conseguindo ter acesso aqui a alguns comentários, mas eu quero orar com você agora. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você e quero orar pela sua vida também. Para que nesse dia, para que nessa segunda-feira, para que você hoje, nesse começo de semana, comece diferente. Comece como a palavra de Deus nos instrui, voltando às primeiras práticas, voltando ao primeiro amor, isto é, voltando à oração, voltando à leitura da palavra de Deus, voltando à meditação na palavra de Deus, voltando à aplicação da palavra de Deus na sua vida, para que então você tenha os céus abertos sobre você. Ter os céus abertos sobre a minha vida me leva a uma outra conexão com o Pai. Ter os céus abertos na minha vida me leva a ter livre acesso, que a palavra de Deus diz que você tem livre acesso. A palavra de Deus diz que os céus, o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, Deus estabeleceu no meio de nós uma conexão. Hoje nós não dependemos de ninguém, hoje nós não dependemos de nada que nos leve à presença de Deus, a não ser um coração arrependido e disposto a voltar às primeiras práticas, a não ser um coração arrependido e desejoso em crescer nessa vida no Espírito, sabe? Por isso eu quero orar com você agora, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que nos direciona. Pai, são tantos, mas tantos e tantos e tantos e tantos. São tantos os motivos que nos levam a esfriar nessa vida no Espírito. São tantos os motivos que nos levam a viver, sabe, uma vida nublada, uma vida meio morna, uma vida meio nem tanto para lá, nem tanto para cá, mais para lá, mais para cá. Senhor, o que o Senhor quer de nós é constância. O que o teu Espírito está nos levando a viver é uma constância na tua presença, porque somente assim nós crescemos nessa vida no Espírito. Mas como eu estava dizendo aqui, Pai, tantos e tantos motivos nos levam, tantos e tantos motivos nos levam a desanimar nessa caminhada.
nada. Tantos e tantos motivos. É a fraqueza do nosso espírito, fraqueza da nossa alma tantas vezes, situações que nos desanimam, situações que roubam a nossa fé, situações que nos fazem retroceder. Mas hoje, na tua presença, diante de ti, aqui nessa comunhão digital, se assim eu posso dizer, nós queremos, Senhor, declarar diante de ti que apesar das investidas, que apesar das situações, que apesar de tudo aquilo que tem se apresentado, nós queremos, Senhor, mais uma vez declarar que voltaremos às primeiras práticas. Nós queremos voltar o nosso coração a ti em arrependimento, em ter permitido com que o nosso coração, em ter permitido com que a nossa vida, em ter permitido, Senhor, que o nosso coração esfriasse na tua presença, em ter permitido, Senhor, que a nossa vida no Espírito esfriasse diante de ti, em ter nos perdido da tua presença. Mas hoje, Senhor, nós nos reencontramos em ti. Tu és a nossa essência, assim como um peixe que foi feito para viver no mar. Esse peixe, quando vive fora desse mar, esse peixe, quando vive longe desse mar, ele respira mal, ele vive mal, até que ele morre. Do mesmo modo, nós fomos feitos para viver e desfrutar da tua glória e da tua presença. E quando nós vivemos longe da tua presença, nós vivemos mal, nós decidimos mal, nós caminhamos por caminhos errados, nós caminhamos por caminhos tortos. Senhor, nós vivemos mal até que essa nossa vida no Espírito morra. Mas hoje há ressurreição para toda a vida no Espírito que morreu. Ou se a minha vida ou a sua vida do Espírito não morreu ainda, hoje há um novo começo diante de mim e de você, para que possamos crescer, para que possamos desfrutar desse céu aberto diante de nós, nos levando a um novo nível, nos levando a uma nova dimensão, nos levando a uma nova realidade, tocando dentro de nós, avivando nosso coração, avivando nosso espírito e trazendo a nós sede e fome da tua presença, sede e fome da tua palavra, sede e fome de estar contigo e partilhar contigo e desfrutar de quem tu és, Senhor, e te reconhecer por quem tu és e contemplar a tua glória. Senhor, eu te louvo porque eu creio no poder do teu Espírito Santo. Eu te louvo porque quem completa a tua obra nas nossas vidas é o Senhor, é o teu Espírito habitando em nós. E eu creio que o poder desse Espírito Santo está nesta hora nos levantando espiritualmente, está nesta hora nos reavivando espiritualmente. Tudo aquilo que vem como acusação, tudo aquilo que vem nos dizer, mas já é a 10ª vez que você tenta de novo, mas já é a 50ª vez que você tenta de novo. Tudo que vier em forma de acusação, que caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Porque ao invés de ficarmos com as mentiras contadas pelo nosso adversário, nós vamos insistir em permanecer agarrados ao que a tua palavra diz. E a tua palavra diz o seguinte: se em algum momento a minha vida no Espírito esfriou, então eu preciso voltar aonde eu caí, me arrepender e voltar às primeiras práticas de oração, de consagração, de busca, de fome e sede por ti e pela tua presença. Assim eu oro e te agradeço no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, que nos conhece, que nos restaura, que nos resgata e que nos cura para louvor e honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor por essa realidade sobre as nossas vidas. Olha, eu quero mais uma vez declarar e profetizar que os céus estarão abertos. Sabe, não há tempo nublado espiritualmente falando que resista a um coração decidido em voltar às primeiras práticas na presença de Deus. Não há templo nublado que resista. Quando nós voltamos à oração, quando nós voltamos o nosso coração ao Senhor em oração, numa oração sincera, sabe? Não, eu não estou falando aqui de uma oração de palavras rebuscadas. Deus não precisa disso. Deus quer a verdade, a sinceridade do nosso coração. Isso é matéria-prima para
para que Deus faça algo extraordinário ainda hoje, dentro de você e através da sua vida. Amém? Eu quero ler uns comentários aqui. Tio Dé tá por aí, pastor Daniel. Amém? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Pastor Ivan também tá por aí. Rogério Dutra. Amém? Nós cremos no poder da tua palavra. Tem alguns comentários aqui. Vilma tá por aí. Não podia ser diferente, né? Érica tá aqui. E o povo está declarando amém, amém. E é isso, amém significa assim seja. Eu quero terminar essa live declarando isso. Que assim seja sobre a sua vida. Que assim seja, não mais acusação, não mais mentiras do seu adversário sobre a tua vida, sobre o seu coração. Mas decida a cada dia mais viver aquilo que a palavra de Deus diz que você pode viver. E se a palavra de Deus diz que você pode viver essa vida no Espírito de uma forma abundante, então não abra mão disso, mergulhe nesse profundo, mergulhe em Deus. Dani, mas e se eu falhar de novo? E se eu errar de novo? Eu já sei o que a palavra de Deus me diz. Volte, se arrependa e recomece. Como que eu recomeço? As primeiras práticas. Recomeço em Deus sempre será através de oração, de busca, de arrependimento. Derrame seu coração na presença do Senhor e você verá, meu irmão e minha irmã, os céus abertos. Os céus abertos. Eu mais uma vez quero declarar isso. Você verá os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sabe? Diante de você, os céus estarão abertos. Sabe aquelas situações onde a gente não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe, fica totalmente perdido? Quando os céus estão abertos sobre você, você tem direcionamento. Quando os céus estão abertos sobre você, você tem clareza. Quando os céus estão abertos sobre a sua vida, você tem paz. Quando os céus estão abertos sobre a sua vida, você vive um novo tempo na presença desse Deus. E é isso que ele tem para nós. Um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de profundidade. O que Deus está fazendo em nós é nos fazer crescer para baixo, crescer nas nossas raízes, crescer nas nossas estruturas, para que possamos viver, como eu disse aqui, essa vida no Espírito em abundância. Amém? Então que Deus te abençoe. Se agarra essa palavra. Não permita que nada arranque essa palavra de você e viva então o que a palavra de Deus diz que você pode viver. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e amanhã a gente está aqui juntos às 9 horas. Hoje a gente teve aqui alguns detalhes ainda na conexão. Estamos melhorando isso, mas aqui às 9 horas juntos para recebermos uma porção da palavra de Deus que nós temos reconhecido, que tem mudado a nossa história, que tem mudado o nosso cativeiro, que tem quebrado prisões e grilhões no meio de nós e tem nos dado a liberdade no Espírito de viver essa vida abundante e verdadeiramente liberta como filhos de Deus nessa terra. Amém? Beijo no seu coração. Amanhã a gente está aqui junto.